Professora Márcia Gil, vamos então continuar o nosso assunto, né? Estava falando sobre educação e sociedade. Vou passar aqui e vou colocar slides para vocês. Então, agora eu vou trazer um documento que foi muito discutido, ainda é muito utilizado, que se chama Os Pilares da Educação. Um documento feito por Jacques Delors para a Unesco e que traz alguns pilares da educação. Esses pilares, então, deveriam ser os pilares que sustentariam a educação, dando à educação a possibilidade de, dentro dos pilares, fazer os ajustes necessários para cada sociedade. Então, esses pilares estão dentro de um olhar amplo do que as sociedades precisam para poder continuar um caminho de progresso, um caminho interessante para a vida humana. E para Jacques Delors, então, ele vai considerando esses 4 pilares da educação, visando a formação do ser integral, o desenvolvimento de competências e habilidades mínimas para viver e conviver numa sociedade moderna. Então, nós vamos discutir agora alguma coisa do que ele chama do básico, do mínimo, para que a gente possa viver nas sociedades, para que a gente possa viver em sociedades modernas que estão o tempo inteiro em modificação. Então, pensa que a criança que nasce hoje, ela nasce num mundo cheio de tecnologias, cheio de regras, cheio de possibilidades. Então, ela precisa aprender a lidar com todas essas situações, todas essas estratégias e ferramentas que estão ao nosso dispor. Então, isso é uma competência das escolas, isso faz parte dessa tarefa educativa. E por isso, ele vai dizendo que os pilares podem dar conta de toda essa situação, porque além das tecnologias, a gente tem os relacionamentos, as formas de vida, a convivência, como é que eu vou continuar aprendendo mesmo depois que eu sair da escola, porque a gente aprendeu a usar muita coisa fora da escola. Então essas são grandes ideias que ele vai chamando de pilares e por isso é que eles são muito importantes para a discussão educativa. Vou passar aqui para o vídeo para a gente pegar então o primeiro pilar, aprender a ser. E aí ele diz: é o eixo da competência pessoal, é a relação do indivíduo consigo mesmo, desenvolvendo e fortalecendo a sua identidade, autoestima, autoconceito, autoconfiança, autodeterminação, autocuidado. Então, olha só, se a gente está falando dessa ideia de aprender a ser, esse pilar traz para a gente a ideia do cuidado consigo mesmo, da valorização da sua identidade, de você aprender a ser. E dentro desse pilar, a gente pode ampliar para várias discussões que hoje são discussões muito importantes. Por exemplo, as discussões étnico-raciais. As questões que nós estamos vivendo em relação a diferentes culturas religiosas, aos preconceitos, isso tudo faz parte daquilo que ele está falando que é um pilar, aprender a ser. Aprender a ser significa aprender a ser como você é. Respeitar a sua singularidade, respeitar as suas subjetividades, autocuidado. Você está ali consciente da sua possibilidade. E a gente para e pensa, isso é um pilar da educação. Até que ponto a educação como nós conhecemos hoje vem dando vazão a essa ideia, vem sendo sustentada por esse pilar. O quanto essas discussões hoje trazem impacto na formação dos nossos alunos, dos nossos estudantes. O quanto nós estamos preparados para ajudá-los nessa ideia de aprender a ser nesse mundo tão complexo, nesse mundo tão diferente, ok? Então esse é o primeiro pilar. Vamos para o segundo. Segundo pilar, aprender a aprender. Olha isso, aprender a aprender. Então ele diz o seguinte, é o eixo da competência cognitiva, trata-se de preparar o indivíduo para ser um caçador de conhecimentos, ou seja, criar o desejo de educar-se constantemente, cuidando do seu próprio desenvolvimento, do autodidatismo. Olha, gente, aprender a aprender é super importante, né? Então, isso já está dizendo para a gente o seguinte, olha, escola não é lugar de memorização pura e simples, de decoreba pura e simples, né? Então, assim, o sujeito tem que ir para a escola para ele aprender a aprender. Lógico que nós já sabemos, vários estudos da psicologia nos apresentam, que existem diferentes formas de aprender. As pessoas aprendem de forma diferente, aprendem em ritmos diferentes. E eu tenho que saber qual é a minha melhor forma, aquilo que me favorece nas aprendizagens.
respeitando os meus ritmos, mas entendendo o meu processo de aprendizagem. Então, é um processo de olhar para si mesmo e de reconhecer as suas capacidades, as suas potencialidades. E isso é algo que a escola precisa dar condição para o sujeito. Aprender a aprender. Então, aprender tem que ser considerado algo maravilhoso. Aprender tem que ser considerado aquilo que vai abrir as portas do mundo, onde eu vou poder conhecer coisas que estão distantes da minha realidade, que vão ampliar os meus horizontes. Então, a aprendizagem tem que ser entendida dessa forma, e não daquela forma que muitas vezes a gente pensa, que chato, vou para a escola, porque eu vou ter que decorar, depois vou ter que fazer a prova para repetir. Então, o pilar aprender, está dizendo o seguinte, olha, vamos trazer a aprendizagem na perspectiva dos alunos para que eles entendam o que é isso. Eles entendam que processo é esse e possam reconhecer as suas capacidades. Porque fora a escola, o mundo continua e a gente precisa continuar a aprender. E a gente tem que fazer outras aprendizagens. E como é que a gente faz isso? De que forma que essas aprendizagens se dão? Então, isso é um pilar fundamental. E aí a gente tem um trabalho da escola. Como é que a gente realiza isso? Como é que a gente transforma esse pilar numa prática pedagógica? Como é que a gente consegue dar conta dessa situação? Ok? Vamos para outro pilar. Vou passar aqui para os slides. Olha o pilar, aprender a fazer. É o eixo da competência produtiva. Mais do que desenvolvimento de habilidades voltadas para a qualificação profissional, mas em sentido ampliado, preparando o indivíduo para enfrentar e superar experiências sociais de maneira efetiva. Vamos pensar sobre ele? Então, assim, aprender a fazer. Não adianta eu ter a teoria, eu tenho que ter a prática. Eu tenho que saber utilizar tudo aquilo que eu tenho aprendido, todas aquelas ferramentas e conhecimentos que chegam até mim. E como é que eu faço? Eu faço no mundo coletivo, eu faço na sociedade. Nós somos sujeitos que vivemos na sociedade. E se a gente vive em sociedade, quando a gente produz alguma coisa, a gente produz para alguém. A gente produz na relação com alguém. Mesmo que nós estejamos mediatizados, como nós estamos aqui nesse momento, eu estou aqui usando uma tecnologia para chegar até você. Mas eu estou fazendo isso para você. Então, todo o meu trabalho está relacionado a essa questão da sociedade, está relacionado a alguém. A nossa produção, ela vai ter que beneficiar alguém, mesmo que para isso chegue até esse alguém de formas muito secundárias, e às vezes até terciárias. Então, esse aprender a fazer é muito importante. Isso já chama para a gente pensar numa prática pedagógica que fuja daquele repertório puramente teórico, mas que traga os alunos para uma possibilidade de atuação, de execução, de colocar em prática aquele conteúdo que vem sendo aprendido. Então, é o novo pilar. Veja que nós já falamos sobre algumas coisas, né? Aprender a ser, aprender a aprender, aprender a fazer. Então, essas são necessidades, segundo esse documento da Unesco, para a educação dar conta das tarefas que estão presentes na sociedade atual. Tem mais um pilar. Vamos lá ver qual é? Passar aqui para o slide. E o pilar é aprender a conviver. Olha, esse documento do Jacques Delors é da década de 90. Eu vou dizer que, olha, que visionário, né? A gente está com tanta necessidade disso. Olha o que diz. É o eixo da competência relacional. É a relação do indivíduo com os outros e com o meio ambiente, entendida na sua concepção mais ampla. Relaciona-se com a cidadania, com a participação e com a democracia. Olha, aprender a conviver é uma super necessidade e é um pilar, ou seja, há uma implicação da esfera da educação, há uma implicação na esfera escolar em relação a isso. A escola é um lugar do encontro das diferenças. As crianças que compõem uma turma, ou os adolescentes, ou os jovens, independente da etapa educacional, são diferentes. Trazem experiências diferentes, trazem culturas diferentes, trazem valores diferentes. A escola é o local dos encontros. E é justamente no encontro das diferenças que a gente aprende a convivência. E a convivência implica na responsabilidade, no cuidado com o outro, no respeito às novas ideias. E isso está seriamente implicado com a democracia e com a cidadania.
e com as formas de participação. E é interessante que ele fala também dessa questão do meio ambiente. Essa ideia da convivência não é só da convivência com os pares, mas é da convivência com o próprio planeta, é da convivência com outras espécies e do respeito que nós precisamos ter. Então, nós vivemos um momento que vem se estendendo e a gente não sabe até quando vai, mas de vários problemas na esfera da natureza, de aquecimento global e queimadas ao longo do mundo, e frio intenso em alguns lugares, e calor extenso, um calor intenso e extenso em outros lugares, e raios, e tempestades, e enchentes, tornados. A gente está num momento que é muito complexo. Talvez isso seja um reflexo da nossa dificuldade de conviver com o nosso meio ambiente. Algo que a escola precisa, então, urgentemente organizar. Então, esses pilares são pilares de sustentação de um trabalho educacional que esteja voltado para esta sociedade amplamente falando. É lógico, os pilares precisam, então, ser significados para as questões locais, para as necessidades locais, porque a gente não pode pensar numa educação universal, porque a educação universal nunca vai dar conta dessas diferenças, de toda essa proposta de culturas. Ela é um direito universal, mas a forma como ela vai acontecer, os objetivos, eles precisam ser muito localizados para dar conta das demandas de cada população, de cada sociedade. E essa, então, é a nossa aula. Terminamos esse assunto e a gente se vê daqui a pouco em outras discussões sobre essa temática super importante, que é a temática da educação. Até lá!